Vamos começar a falar então do filo Molusca. O filo Molusca é o filo que compreende os animais de corpo mole. Tá? Molusca, então, vem de animais de corpo mole. Tá? Esse grupo é o grupo das lesmas, dos caracóis, do polvo, da lula. A grande sacada do grupo, a grande novidade evolutiva, a grande apomorfia desse grupo é a presença de uma concha. Tá? E essa concha, ela serve como um escudo, como uma forma de proteção. Como alguns de vocês devem estar lembrando, nem todo mundo desse grupo tem a concha, mas sim, a apomorfia, a grande novidade evolutiva deles, é a dita concha. Essa concha, ela é de carbonato de cálcio, secretada pelo próprio corpo do animal. Então, o animal vai secretando esse carbonato de cálcio e formando, então, essa concha rígida. A função inicial dela é proteção, mas alguns deles acabam evoluindo também como moradia, tá? Então, alguns acabam também conseguindo usar essa concha como uma forma de moradia. A concha, ela vai ser chamada de valva, muitas vezes, tá? Então, quando vocês ouvirem falar de valvas, saibam que a gente está se referindo à concha desse grupo. Na história, tem várias aí justificativas por fato das grandes navegações voltarem tão poucos barcos, né? E algumas das justificativas eram polvos e lulas gigantes, enormes aí, né? E aí, então, tem várias histórias. O Júlio Verne mesmo, ele narra uma das histórias da fúria de braços e pernas, braços e pés, né? De animais gigantescos. Esse grupo realmente, ela vai de animais muito pequenos, ele vai de animais pequenos a animais muito grandes, de lesma a animais gigantes. A grande diferença é que, apesar da lula gigante ela existir, ela vive a profundidades muito grandes. Então, o envolvimento de barcos com uma lula gigante, ele é inexistente, tá, gente? Então, o fato do barco ter sido afundado por um animal gigante, isso não pode acontecer, isso não teria acontecido, porque elas acabam vivendo em profundidades muito grandes, onde jamais entraria em contato com o barco. Tá? Mas ali ele faz uma descrição muito interessante. Ó. Ele fala que esse animal ele tinha uma fúria, tinha ventosas, realmente os animais têm ventosas, é assim que eles conseguem ficar presos ao fundo. Ele fala do bico córneo, que é um bico que eles têm realmente no centro da boca, que serve para furar conchas de outros animais, de outros moluscos. Então fala de bicos, então ele usa o que realmente existe numa história bem fantasiosa, mas que na época, antigamente, as pessoas realmente entendiam como sendo verdade batalhas entre barcos e esses animais gigantes. Existe a Batalha dos Gigantes, que é entre a baleia e a lula gigante, né? Justamente a cachalote, na verdade, que ela gosta de se alimentar deles, então existe a Batalha dos Gigantes, que acontece numa profundidade bem significativa no mar, né? Esses animais, então, ó, eles são animais de corpo mole. Então, ó, animal de corpo mole viscoso. Essa substância que deixa ele viscoso ajuda ele a deslocar no ambiente, já que o pé dele é uma estrutura muscular única. Então, ele consegue produzir esse visco e deslizar literalmente em cima desse visco. Tá? Então, ó, o corpo é composto por um pé muscular. Esse pé muscular, então, ajuda ele a se deslocar, deslizando sobre esse muco. A cabeça e uma concha. A concha, dentro da concha, onde ficam os órgãos, fica um manto, né? A massa visceral, então, todos os órgãos armazenadinhos ali. São animais triblásticos, ou seja, formados por 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, todos celomados, ou seja, tem uma estrutura interna que abriga os órgãos e são todos protostômios, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário formou-se a primeira boca do que o ânus. Só vai ter o organismo deuterostômio no finalzinho dos invertebrados, que é os equinodermos. Até lá, todos protostômios. Quanto ao sistema digestório? O sistema digestório é completo, tem boca e ânus. Então, ó, entra pela boca, o ânus está bem aqui no meio. Ó. Então, sistema digestório completo. A digestão ela acontece dentro do estômago e a absorção, então, acontece nas paredes do estômago. Com isso, então, quer dizer que esse animal tem uma digestão extracelular, intracorpórea, mas extracelular. O que isso quer dizer? Dentro do corpo, porém
fora das células. Ele só absorve já digerido. Observe a presença, então, do fígado, do intestino, então, fazendo parte então, de todo esse processo de digestão. Esse animal ele tem um sistema respiratório, ele tem um pulmão rudimentar, que é esse aqui, só que além do pulmão, ele também utiliza a pele, trocas gasosas através da pele. Então, o sistema respiratório dele respira através de pulmões e através da própria pele, através de difusão. Tá? Além do pulmão, aqui ele tem vasos sanguíneos que vão fazer então a distribuição da hemocélio, que é o sangue desse animal. Esse sistema circulatório é aberto, grave isso aí, ó. O sistema circulatório do animal é aberto. Significa, então, que o sangue escorre dos vasos para os tecidos. Com isso, quando o animal tem o sistema circulatório aberto, ele tem um movimento lento, tá? Por quê? O oxigênio demora a circular. Porque ele sai dos vasos, escorre nos tecidos, dos tecidos ele vai voltar para os vasos sob baixa pressão. Com isso, a distribuição do oxigênio é devagar, é lenta, então o animal ele acaba tendo uma movimentação lenta, tá? Que é o caso, então, das lesmas, dos caracóis. Só que vocês vão lembrar que nesse grupo tem animais que se locomovem bem rapidinho, sim, né? O caso da lula e do polvo, né? Então, no caso desses animais, da lula e do polvo, o sistema circulatório não é aberto, ele é fechado, tá? Você pode observar pela velocidade com que ele se locomove. Né? Então, o sistema circulatório fechado faz com que o oxigênio ele percorra sempre dentro de vasos. E com isso, o animal ele consegue ter oxigênio num tempo mais rápido, né? Num tempo menor. Ele consegue, então, ter velocidade nos seus movimentos. Então, ó, a grande maioria tem sistema circulatório cardiovascular aberto e polvos e lulas, sistema cardiovascular fechado. Tá? Aqui, então, ó, no sistema circulatório aberto, a hemolinfa, o sangue desses animais não sai de dentro dos tecidos, e no caso do sistema circulatório fechado, melhor, a hemolinfa sai de dentro dos vasos e escorre nos tecidos, e no caso do fechado, ela não sai de dentro dos vasos, fica só dentro dos vasos. Ó. Então, isso dá pressão, o sangue consegue levar oxigênio mais rapidamente, né? É o caso, então, dos cefalópodes, o grupo do polvo da lula. Esse grupo, ele está dividido em gastrópoda, cefalópoda, pelecípoda e bivalves. Não esqueci de nenhum. Esqueci de um. Ah, e o poliprocófago. Então, ó, esses animais, começando pelo grupo do gastrópoda. O gastrópoda é um grupo que tem apenas uma válvula. Lembra que válvula é a concha, né? Então, ó, é um grupo que tem uma válvula em espiral. Né? Presença, então, do pé muscular, da massa visceral dentro da válvula e da cabeça. Esse é o grupo, então, das lesmas, dos caracóis e dos caramujos. Opa, já tem uma exceção aí, né? As lesmas não têm válvula. Ela não tem concha. Por quê? Isso auxilia esses animais a aumentarem a velocidade de deslocamento. A concha pesa. É carbonato de cálcio, é pesada para o animal. Então, auxilia na velocidade de deslocamento. Tá? Então, a evolução da lesma sem concha aumenta a velocidade dela para se deslocar no ambiente. Tá? Gastrópoda, o nome gastrópoda, ele se refere ao fato do animal ter em cima da cabeça, praticamente, né, o sistema digestório. Tá? Por isso, gastrópoda, gastro de digestão, né? Outro grupo é o grupo pelecípoda ou bivalva. Valva, vocês já sabem que é a concha. Bivalva é um grupo que tem duas valvas. Né? É o grupo, então, do marisco, né, da ostra, dos mexilhões, das vieiras. Então, nesse grupo aí, esse grupo, então, eles se alimentam por filtração. Eles têm duas estruturas musculares, parece um canudinho, que são os órgãos responsáveis pela filtração. São sifões. O sifão inalante leva a água com o alimento para dentro, aspira. O sifão exalante libera, vai para fora. Com esse grupo, então, nós temos ó, cabeça, massa visceral e pé, tudo reduzidinho, guardadinho dentro da concha. Então, são animais filtradores. Depois, nós temos agora o grupo dos animais sendo circulatório fechado, que é o cefalópoda. Céfalo vem de cabeça. Podas vem de pés. Então, literalmente, o que significa isso aí é pés sobre cabeça sobre os pés. Tá? Justamente porque parece uma cabeçona gigante, né? E os tentáculos que seriam os pés dos animais.
Esses animais, então, basicamente são marinhos, né? E uma evolução é que eles podem ou não ter concha. Alguns não têm concha, alguns têm uma concha interna e alguns têm concha externa, né? No caso, então, do polvo, sem concha nenhuma. No caso da lula, ela tem uma concha, só que é interna. É um formato de uma pena interna. No caso dos náutilos, a concha é externa, né? Tem uma concha grande que recobre o animal ali. Então, ó, nós temos uma massa visceral, que é onde ficam os órgãos, né? Que é onde ele coloca com cabeça desenvolvida. É toda essa massa visceral onde ficam os órgãos. E aqui eles têm os cromatóforos, que são bolsas. Cromatóforos são células capazes de se camuflar de acordo com a cor, de acordo com o formato do ambiente, usando então essas bolsas distintas que ela tem. Então, esse aqui são os cromatóforos. Esses cromatóforos, então, ajudam na camuflagem. Ele consegue se parecer com o ambiente, né? Consegue se disfarçar de acordo com o ambiente. No meio dessa estrutura aqui, no meio dos tentáculos, tem a boca desse animal. A característica desses animais é que eles têm na boca uma língua chamada de rádula. A rádula é uma língua que lembra uma língua com dentes. Pensa em uma língua cheia de dentinho. É a rádula dos animais, tá? Por quê? Esses animais, normalmente, eles se alimentam daquele lodo que fica na lateral das pedras ali. Então, ele chega naquele lodo e ele passa essa língua vem raspando aquilo ali, e ele se alimenta. Então, essa rádula é uma língua denteada que vai raspando aquilo ali, tá? Além da rádula, no meio da boca tem um bico córneo, que é literalmente o que fala, um bico que ele consegue perfurar a concha, conchas de outros moluscos para se alimentar deles, tá? Ele é carnívoro. No caso, então, ele é onívoro, né? Ele se alimenta do que aparecer. Esses animais, então, eles apresentam essa rádula, essa língua que raspa, e também esse bico córneo para perfurar ali as conchas. A rádula, essa estrutura que forma a rádula, ela é hoje a substância mais forte conhecida no mundo. Tá? Achava-se que a substância mais forte era a teia, a teia produzida pelas aranhas. Tá? Então, até pouco tempo atrás, achava-se que a teia de aranha era a estrutura mais forte do mundo. Hoje, sabe-se que não. A estrutura mais forte é a estrutura que dá origem à rádula, tá? Que é a goetita. A goetita, então, ela é uma estrutura extremamente forte, pode ser produzida em pequenos fios. Tá? Hoje, existe uma indústria que explora isso, algumas linhas de pesquisas que exploram isso para utilizar a goetita como estrutura para a fabricação de partes de um carro, partes de computador, de celulares, por exemplo, que são extremamente rígidas, fortes e podem ser muito finas, mesmo sendo e continuar mantendo essa característica de força, tá? Outros dois grupos é o Poliplacófora e o Scaphopoda. O Poliplacófora, essa estrutura aqui, ó, os quitons, eles têm 8 placas encaixadinhas, uma em cima da outra, 8 valvas. Tá? Esses animais, eles são exclusivamente marinhos, mas eles sempre ficam naquela área mais bentônica ali, mais próximo daquela área de transição ali, entre a areia e a água. Então, esses animais, dentro das conchas ali, das 8 conchas, apresentam a cabeça, o pé e a massa visceral ali dentro. Todos marinhos, vivem então nessa área de transição, nas águas rasas ali, e eles apresentam essas 8 placas encaixadas. Os escafópodas, o exemplo é o dentálium. Tá? O dentálium tem bastante aqui na praia, né, gente? Na praia de Pissarras tem bastante. Ele é uma concha em espiral com as duas extremidades abertas. Dentro dele, então, tem um animal, um corpo bem fininho, né? Ele acaba ficando enterrado na areia. O maior tem 7 centímetros, então ele não é muito grande. Tá? O animal adulto ele não é muito grande. Ele lembra dentes, tá vendo? Por isso o nome dentário. Os animais bivalves, alguns deles são capazes de produzir as pérolas. As pérolas, nem todo animal produz, porque ele vai produzir quando ele se sente incomodado, literalmente. Tá? Animais bivalves, eles são filtradores. Sendo filtradores, a água entra dentro do corpo dele. Quando a água entra, ela traz partículas alimentares e ele se alimenta disso. Só que algumas vezes entram algumas partículas que não são digeríveis e ele não consegue botar para fora no sifão exalante. O que ele faz? Ele vai se proteger disso. Tá?
A sensação é como se vocês lembrarem de quando cai areia dentro do olho da gente. Então, quando esse pedacinho dessa partícula que ele não consegue digerir entra em contato com a musculatura e começa a incomodar. O que ele vai produzir? Ele vai produzir uma substância chamada de nácar. O nácar vai envolver essa partícula estranha para proteger, tá? Para fazer com que o animal fique protegido dessa partícula, para parar de doer, literalmente. Tá? Então, essa partícula estranha entra, o manto passa a secretar nácar, envolvendo toda essa estrutura e protegendo, então, contra o invasor. Essa estrutura de nácar envolta ali é que dá origem, então, à nossa pérola, a madrepérola ali. A cor da pérola depende das substâncias que essa ostra vai produzir. Então, depende do que ela está se alimentando, do que ela está filtrando ali, que vai dar origem à pérola. Né? Tem pérolas de cores diferentes. Pode falar. Leva mais ou menos quanto tempo para fazer uma pérola? Sabe que eu não tenho uma noção certa de quanto tempo, mas eu sei que demora bastante. Tá? Mas dá para fazer produção artificial. Eu acho que é coisa de alguns anos. Não, também não é uma coisa gigante, milhares, não. É alguns anos que ela consegue fazer uma boa pérola, por exemplo. Porque os caras fazem produção de pérola artificial, né? Eles colocam as ostras em estruturas como se fossem caixas d'água gigantes e eles ficam bombardeando areia nelas, junto com a água. E aí, quando elas filtram a água, obrigatoriamente elas acabam filtrando areia. E aí elas começam a produzir várias pérolas dentro delas, né? Não sei quanto tempo. Se alguém procurar aí, alguém puder procurar aí, vê pra gente quanto tempo quantos anos leva a produção de uma ostra, de uma pérola. Para reprodução, nós temos dois grupos diferentes. Os bivalves, eles lançam todos na água. Então, lançam tanto espermatozoides quanto óvulos na água. Tá? Lá dentro da água ocorre a fecundação, sem qualquer contato com os pais, digamos assim. Tá? Desse ovo vai sair uma larva, que é a larva trocófora. Tá vendo ali, ó? Essa larva que está aí do lado. Da larva trocófora, evolui e forma a larva Veliger, que vai formar, então, o adulto. No caso dos bivalves. No resto do grupo, normalmente a fecundação ela acontece dentro do corpo da mãe e o desenvolvimento é direto, ou seja, não sai uma larva do grupo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguém pesquisou pra gente aí a questão da ostra? 3 anos. 3 anos? É. Opa, obrigado, Adrian. Escutou, Ronan? 3 anos. Nada. E é Nicolas. Confundisse. Foi o Nicolas que perguntou? Desculpa, Nicolas. 3 anos, então, para produzir.